E as rotinas de final de ano chegaram e agora não dá mais para adiar. Vem comigo. Seja Legal, com Malu Diogo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Seja Legal, passando por aqui para dar algumas dicas de algumas rotinas específicas, iniciando aí uma nova semana, né? Tivemos aí o pagamento de salários no final da semana passada e para essa semana atenção total para o envio do E-Social, cujo prazo termina agora dia 14 de novembro e depois logo em seguida o recolhimento das guias, né, de DARF que saem lá da DCTF Web relativa à Previdência, Imposto de Renda e também Fundo de Garantia Digital no dia 19 de dezembro, porque dia 20 de novembro é feriado, Dia da Consciência Negra, né? Então não se esqueçam desses prazos e fiquem atentos aí. E o final do ano chegou, então agora nós não temos mais como adiar o processamento das rotinas de 13º, as conferências, né, da DIRF, que eu já venho falando, inclusive falei a semana passada que a Receita Federal também já liberou o extrator para conferência. A gente sabe que ainda não é um extrator por CPF como a gente gostaria, mas a gente já tem ali como ter uma noção se está tudo ok, os dependentes, valores e etc. E também eles já deixaram ali a possível inconsistência que possa vir a ocorrer, né, que está ocorrendo aí de acordo com o layout que eles liberaram lá no extrator, tá? Então, olha, com relação às rotinas agora do final do ano, eu tenho algumas questões do 13º para passar para vocês. Então, nós já estamos na segunda semana de novembro, dia 30 de novembro é o prazo máximo para pagamento da primeira parcela do 13º, daqueles empregados que eventualmente ainda não receberam, né? Porque a gente sabe que é muito comum. A lei fala o seguinte, a primeira parcela tem que ser paga até 30 de novembro e a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Mas é muito comum que as empresas rateiem isso durante o ano, né? Então tem empresas que têm políticas próprias de pagar a primeira parcela. Pagam a primeira parcela no mês do aniversário do empregado, ou então cumprem o que está na convenção coletiva. Por exemplo, tem convenções coletivas que têm cláusulas de obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela do 13º no mês de julho, né? Então foram pagando durante o ano, né? Então, se você não pagou ainda a primeira parcela do 13º para os seus empregados, ou se já pagou e houve reajuste de salário, alguma particularidade, dia 30 de novembro agora é o prazo para pagamento. Lembrando que o pagamento da primeira parcela não tem retenção de tributos neste primeiro momento, é 50%, né, sobre o valor atualizado do salário, respeitando os casos aí de proporcionalidade daqueles que entraram, né, durante o ano ou não trabalharam o ano todo efetivamente, então tem casos específicos, fiquem atentos com relação a isso já é legislação antiga, todo mundo já sabe, né? Mas é sempre bom lembrar aqui. O que eu trago aqui especificamente com relação a este assunto é sobre o crédito ao trabalhador. Teve gente que deixou na minha caixinha essa pergunta, né? Se tem que descontar o crédito ao trabalhador no 13º salário. Não tem, nem na primeira parcela, nem na segunda, porque a legislação que trata do crédito ao trabalhador, que eu também já deixei disponível isso lá no começo do ano, ela fala que o crédito ao trabalhador tem que ser descontado dos valores mensais, dos 12 valores mensais do empregado. Então, não há que se falar desconto de crédito ao trabalhador no 13º salário. 13º salário não está relacionado nessa questão do desconto, tá? E uma última dica aqui para você, a semana passada o governo federal emitiu uma nota falando que houveram alguns erros, né? Nós tivemos alguns erros no processamento do crédito ao trabalhador na competência novembro, naquele arquivo que eles disponibilizam lá no Emprega Brasil, tá? Então dá uma olhadinha lá no seu arquivo de novo, porque no dia 31 de outubro eles reprocessaram aquele relatório de arquivos de crédito ao trabalhador. Então teve gente que consultou lá no dia 21, que é a data que geralmente a gente consulta, tô falando competência novembro, tá? E no dia 21 não tinham todos os empréstimos, e aí o novo arquivo foi disponibilizado no dia 31 de outubro. Então é bom dar uma olhadinha lá e conferir para ver se realmente os arquivos estão corretos, se não faltou ninguém, ou se chegou gente nova e você ainda não tinha visto. Dá uma olhadinha lá e confere direitinho para não dar problema no recolhimento, porque a gente já sabe, né, que a falta de um recolhimento do crédito ao trabalhador na guia do Fundo de Garantia Digital traz muito problema, inclusive a questão de apropriação indébita
aceita por parte do empregador, ok? Essas são minhas dicas dessa semana e eu fico por aqui desejando um bom dia. Até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.